Um rabino me ensinou uma prática antiga para cortar pela raiz qualquer maldição que estivesse bloqueando minha vida, minha prosperidade e minha paz interior. Ele me disse que existia um lugar no corpo, que quase ninguém reconhece, onde se podia romper qualquer amarração invisível que nos mantivesse presos ao sofrimento. E esse lugar não era outro, senão a parte mais íntima do nosso ser. Se você sente que carrega algo pesado, algo que não consegue soltar, algo que bloqueia seu avanço e seu bem-estar, escreva nos comentários: hoje corto toda a amarração e recupero meu poder. Porque declarar isso é o primeiro ato de liberação. O corpo guarda muito mais do que imaginamos. Não apenas ossos, músculos e órgãos. Guarda memória, guarda emoções, guarda feridas que nunca foram nomeadas. E há zonas em nosso corpo que funcionam como portas, como umbrais entre o que somos e o que permitimos que nos afete. A parte íntima não é apenas um lugar físico, é um centro de vitalidade, de instinto, de sobrevivência, de força criativa. É onde habita a raiz da nossa energia vital. E quando essa zona está bloqueada, quando algo ali está denso, frio, desconectado, toda a nossa vida se vê afetada. A energia não flui, a abundância não chega, os relacionamentos se enrolam, a saúde se enfraquece. E muitas vezes nem sequer sabemos por quê. Durante anos vivi sentindo que algo me pesava. Não era visível, não podia nomeá-lo, mas estava lá, como uma sombra que me seguia a todos os lugares. Tentava avançar e tropeçava, tentava prosperar e algo invisível me freava, tentava conectar com outros e havia um muro que não conseguia explicar. Me sentia cansada sem razão, vazia sem motivo, como se algo em mim estivesse apagado. E o pior de tudo é que acreditava que era minha culpa, que não era suficiente, que não estava fazendo o correto, que algo em mim estava quebrado, até que esse rabino, um ancião com um olhar profundo e sereno, me disse algo que mudou minha forma de entender tudo. Ele me disse que muitas vezes o que chamamos de maldição não é outra coisa senão energia estagnada no corpo. Energia que se deteve porque algo nos feriu, porque algo nos assustou, porque algo nos fez fechar. E quando fechamos essa zona, a mais vulnerável, a mais conectada com nossa essência, deixamos de fluir. Nos tornamos rígidos, desconfiados, defensivos, e essa rigidez não nos protege, nos aprisiona. Ele me explicou que os sábios antigos entendiam que o corpo é um mapa, que cada zona tem um significado, uma função, uma memória, e que a parte íntima, esse lugar que quase ninguém toca com consciência, que quase ninguém olha com respeito, é onde se guarda o medo mais profundo. O medo de não ser suficiente, o medo de não ser amado, o medo de perder o controle, o medo de ser vulnerável, e esse medo, se não se libera, se converte em uma prisão invisível. Ele me disse que se eu quisesse romper essa amarração, se quisesse soltar essa maldição, tinha que fazer algo que jamais havia considerado. Tinha que voltar a esse lugar com consciência, com respeito, com intenção. Tinha que tocá-lo, não desde a vergonha, não desde a culpa, mas desde o reconhecimento. Porque o que negamos apodrece, e o que honramos se transforma. Ele me ensinou que nessa zona não vive apenas o instinto sexual, vive a criatividade, a vitalidade, a capacidade de gerar vida, de gerar ideias, de gerar movimento. E quando essa energia está bloqueada, tudo em nossa vida se bloqueia. O dinheiro não chega, as oportunidades não se abrem, os relacionamentos não fluem. Tudo se torna pesado, denso, complicado. E ele me disse que a chave não estava em lutar contra a maldição, mas em devolver a vida a esse centro. Em levar calor onde havia frio, em levar atenção onde havia abandono, em levar amor onde havia rejeição, porque o corpo responde à intenção. E quando você decide curar essa zona, quando decide reconectá-la, tudo começa a mudar.
Ele me explicou que muitas tradições antigas ensinavam isso, que os mestres sabiam que essa zona era sagrada, não pelo que fazia, mas pelo que representava. Representava a raiz, a base, o sustento de toda a nossa energia. E quando a raiz está doente, toda a árvore se enfraquece. Mas quando a raiz se fortalece, tudo floresce. Ele me disse que durante séculos se havia ensinado as pessoas a se envergonharem dessa zona, a ocultá-la, a negá-la, e que essa vergonha era a verdadeira maldição. Porque quando você nega uma parte de si, essa parte adoece, se enche de medo, de culpa, de ressentimento. E essa energia densa começa a afetar todo o seu campo, todo o seu ser, toda a sua vida. Então ele me ensinou algo simples, mas poderoso. Ele me disse que devia espalhar sal nessa zona. Sal, esse elemento tão antigo, tão simples, tão esquecido. O sal não é apenas um mineral, é um símbolo. Representa a purificação, a limpeza, a proteção. Os sábios o usavam para limpar espaços, para proteger lares, para cortar vínculos negativos. E ele me explicou que ao colocar sal na parte íntima, o que estava fazendo era romper qualquer amarração energética que estivesse bloqueando minha vitalidade. O sal tem propriedades que a própria ciência reconhece. Equilibra, limpa, desinfeta. Mas além do físico, tem um efeito simbólico. Quando você o coloca com intenção, está dizendo: aqui não pode ficar nada que não me pertença. Aqui não pode viver nada que me prejudique. Aqui só habita minha energia, minha força, minha vida. E essa declaração, feita com consciência, muda tudo. Ele me disse que o fizesse em um momento de silêncio, em um momento de calma. Que não o fizesse com pressa, não o fizesse desde a obrigação, mas desde o respeito. Que me desse um instante para respirar, para sentir, para conectar com meu corpo. Que colocasse o sal com cuidado, com ternura, como quem cuida de algo valioso. E que dissesse em voz baixa ou em minha mente: corto toda a amarração que não me pertence, libero toda a energia que me enfraquece, recupero meu poder, minha vitalidade, minha vida. E foi isso que fiz. A primeira vez, senti algo estranho. Não era dor, era uma sensação de calor, de movimento, como se algo dentro de mim despertasse. Como se uma porta que levava anos fechada começasse a se abrir. E com essa abertura veio algo inesperado. Veio emoção, veio tristeza, veio raiva, veio alívio. Tudo junto, tudo misturado. E em vez de me assustar, o rabino havia me dito que isso era sinal de que estava funcionando. Que quando a energia bloqueada começa a se mover, traz consigo tudo o que havia estado retendo. E que meu trabalho não era julgá-lo, mas deixá-lo sair. Ele me explicou que muitas vezes as maldições não são feitiços enviados por outros. São pactos invisíveis que fizemos com o medo. Decisões que tomamos sem nos darmos conta. Formas de fechar nosso corpo, nossa energia, nossa vida para nos proteger de mais dor. Mas essa proteção se torna prisão. E o sal, colocado com intenção nessa zona tão vulnerável, era a chave para abrir essa prisão. Não era magia, era consciência, era atenção, era um gesto de amor próprio tão profundo que o corpo não tinha outra opção senão responder. Os dias seguintes comecei a notar mudanças, pequenas no início. Me sentia mais leve, minha respiração era mais profunda, meu sono era mais tranquilo. E então, as mudanças se tornaram mais evidentes. Situações que antes me alteravam deixavam de me afetar. Pessoas que antes me drenavam deixavam de ter poder sobre mim. Oportunidades que antes não via começavam a aparecer. Não era que o mundo mudasse, era que eu estava mudando. Minha energia estava voltando a fluir. E quando sua energia flui, tudo flui com você. O rabino me explicou que isso não era um ritual de uma única vez. Era uma prática. Algo que podia repetir cada vez que sentisse que algo estava me bloqueando, que algo estava me pesando, que algo estava me freando.
Ele me disse que o sal podia ser usado uma vez por semana, sempre com a mesma intenção, sempre com o mesmo respeito, e que com o tempo meu corpo aprenderia a não reter o que não lhe pertence. Aprenderia a soltar, a limpar, a se proteger sem se fechar. Ele me disse também que devia acompanhar esse gesto com algo mais, com respiração consciente, porque a respiração é o que move a energia. Quando você respira profundamente, quando leva o ar até o abdômen, até a zona baixa do corpo, está ativando esse centro. Está dizendo ao seu sistema que é seguro sentir, que é seguro se abrir, que é seguro viver. E essa respiração, combinada com o sal, com a intenção, com o silêncio, se converte em um ato de liberação total. Há algo que a ciência moderna está começando a entender: que o corpo guarda memória emocional, que não apenas o cérebro lembra, mas cada célula tem registro do que você viveu, do que sentiu, do que reprimiu, e essa memória não se apaga com o pensamento, se libera com o corpo, com o movimento, com a respiração, com o toque consciente. Por isso, quando você toca uma zona com intenção, quando a honra, quando a limpa, está acessando essa memória e está dizendo ao corpo que já não precisa seguir carregando com isso. A parte íntima é onde se guarda a vergonha, a rejeição, o abuso, a culpa, não apenas a sua, mas a herdada. Porque muitas vezes carregamos histórias que nem sequer são nossas. Histórias de nossas mães, de nossas avós, de mulheres que antes de nós tiveram que calar, que esconder, que negar essa zona para sobreviver. E essa negação se transmite, se torna padrão, se torna bloqueio. E um dia você, sem saber porquê, sente que algo ali está morto, que algo ali não funciona. E não é que você esteja quebrada, é que está carregando uma história que não é sua. O rabino me disse que ao fazer essa prática, não estava apenas me liberando, estava liberando uma corrente, estava rompendo um padrão ancestral, e que isso era um ato de coragem. Porque curar o que outros não puderam curar é uma responsabilidade sagrada. Não é sua culpa ter herdado isso, mas é seu poder escolher soltá-lo. E quando você decide fazê-lo, quando decide honrar essa zona, quando decide limpá-la, protegê-la, amá-la, está mudando o curso de sua vida e das vidas que virão depois de você. Lembro-me de uma noite em particular. Havia tido um dia especialmente difícil. Sentia aquela pesadez outra vez, aquela sensação de que algo invisível estava me puxando para baixo. Lembrei-me das palavras do rabino. Me tranquei em meu quarto, apaguei as luzes, coloquei uma música suave, respirei profundamente. Peguei um pouco de sal em minhas mãos e antes de colocá-lo, fechei os olhos. Senti o peso de tudo o que havia carregado, às vezes que me calei quando queria gritar, às vezes que fingi estar bem quando estava me quebrando, às vezes que me entreguei sem querer só por medo de estar sozinha. E nesse momento, com esse sal em minhas mãos, disse em voz alta: já não preciso carregar isso, eu solto, eu devolvo, recupero meu poder. E ao colocar o sal, algo dentro de mim cedeu. Não sei como explicar. Foi como se uma corda que levava anos tensa finalmente se afrouxasse. Senti calor, senti movimento, senti vida. E pela primeira vez em muito tempo, me senti inteira. Não quebrada, não danificada, não amaldiçoada, inteira. Naquela noite chorei, mas não de tristeza, mas de alívio. Porque algo que havia estado preso finalmente podia sair. E quando saiu, me deixou espaço. Espaço para respirar, espaço para sentir, espaço para viver. Se neste momento você está sentindo algo em seu corpo, se algo em você está se movendo enquanto lê isso, é porque você está pronta. Está pronta para soltar. Está pronta para cortar. Está pronta para recuperar o que é seu. E se esta mensagem está te acompanhando, se sente que algo em você ressoou, inscreva-se neste canal. Porque aqui compartilhamos sabedoria antiga que ainda funciona, conhecimento que não se perde, práticas que transformam. O corpo não mente.
E quando você começa a escutá-lo, quando começa a honrá-lo, quando começa a limpá-lo, tudo muda. Sua energia muda, seu olhar muda, sua forma de se relacionar muda. Você deixa de viver desde a ferida e começa a viver desde a força. E essa força não é agressiva, é serena. É a força de quem sabe quem é, de quem sabe o que vale, de quem já não precisa provar nada. O sal, esse elemento tão simples, tão humilde, tem um poder que poucos reconhecem. Não é casualidade que em todas as tradições antigas tenha sido usado para proteger, para limpar, para selar. Os sábios sabiam que o sal tem a capacidade de cortar vínculos energéticos, de romper amarrações invisíveis. E quando você o coloca na parte íntima, nessa zona onde habita sua raiz, onde vive sua força criativa, está cortando toda a corda que te amarre ao que já não deve estar em sua vida. Está dizendo: aqui mando eu, aqui decido eu, aqui vivo eu. E essa declaração, feita desde o corpo, tem mais poder que 1000 afirmações mentais, porque o corpo não se deixa enganar. O corpo sabe quando você fala sério, e quando você lhe demonstra com ações, com gestos, com rituais conscientes que está comprometida com sua cura, ele responde, se abre, se relaxa, se libera. E ao se liberar, libera tudo o que estava bloqueando sua vida. Muitas pessoas me perguntaram se isso é perigoso, se o sal pode prejudicar. E a resposta é simples. O sal não prejudica quando se usa com respeito. Não se trata de esfregar com força, não se trata de deixar por horas. Trata-se de um gesto simbólico, consciente, breve. Você coloca uma pequena quantidade, respira, sente, deixa que faça seu trabalho durante alguns minutos e então se limpa com água morna. Não há magia negra, não há perigo, não há dano. Só há intenção e respeito por seu corpo. O que sim é perigoso é seguir vivendo desconectada. Seguir ignorando os sinais. Seguir carregando com o que não te pertence. Porque essa desconexão, esse peso, essa negação, cedo ou tarde cobra sua fatura. E se cobra em forma de doença, de tristeza, de relacionamentos tóxicos, de oportunidades perdidas. Então a pergunta não é se isso é perigoso. A pergunta é: quanto mais você vai esperar para recuperar sua vida? O rabino me contou uma história. Ele me disse que há muitos anos uma mulher chegou a ele completamente destruída. Havia perdido tudo: sua família, sua saúde, sua paz. Sentia que uma maldição a perseguia, que algo escuro a tinha presa. E ele, depois de escutá-la, lhe fez uma única pergunta: quando foi a última vez que você se sentiu viva em seu corpo? Ela não soube o que responder, porque fazia tanto tempo que não se sentia viva, que nem sequer lembrava como se sentia. Então, ele lhe ensinou essa prática. Disse-lhe que durante 9 dias, cada noite, colocasse sal em sua parte íntima com a intenção de cortar tudo o que a estava detendo. A mulher o fez. Os primeiros dias não sentiu nada. Mas ao terceiro dia algo começou a se mover, começou a sonhar. Sonhos intensos, sonhos que a faziam acordar chorando, mas também sonhos que a faziam sentir. E com cada sonho, com cada choro, algo ia se soltando. Ao 6º dia começou a sentir calor nessa zona. Um calor que não era físico, era energético. E com esse calor veio força, veio clareza, veio decisão. Ao 9º dia, quando terminou o ciclo, olhou-se no espelho e não se reconheceu. Não porque houvesse mudado fisicamente, mas porque seu olhar era outro. Já não havia medo, havia poder. Já não havia resignação, havia vida. Essa mulher reconstruiu tudo, não da noite para o dia, mas sim passo a passo. Recuperou sua saúde, recuperou sua estabilidade, recuperou sua paz. E tudo começou quando decidiu voltar ao seu corpo, quando decidiu honrar essa zona que havia negado durante anos, quando decidiu cortar o que a tinha amarrada. Essa é a força dessa prática. Não é mágica, é real.
Não é fantasia, é sabedoria. E funciona porque trabalha onde deve trabalhar-se, no corpo, na raiz, na origem de sua energia vital. Agora pense em sua vida. Pense em tudo o que tentou mudar só desde a mente, todos os propósitos que fez e não cumpriu, todas as vezes que se prometeu que ia mudar e voltou ao mesmo. Não é falta de vontade. É que a mente não pode mudar o que o corpo não solta. E o corpo não solta até que você o escute, até que o toque, até que o honre. Por isso essa prática funciona, porque vai direto ao lugar onde está o bloqueio e o corta pela raiz. A maldição não é algo que alguém te enviou. A maldição é a desconexão. É ter aprendido a viver sem sentir. É ter fechado seu centro de poder para não sentir mais dor. E esse fechamento, embora te protegeu em seu momento, agora está te matando, está te apagando, está te roubando a vida. E chegou o momento de se abrir outra vez. Não desde a inconsciência, mas desde a decisão, desde a força, desde o amor próprio. Quando você decide fazer essa prática, quando decide colocar sal em sua parte íntima com a intenção de cortar toda a amarração, não está fazendo um feitiço, está fazendo um pacto consigo mesma. Está dizendo: já não aceito viver bloqueada. Já não aceito carregar com o que não é meu. Já não aceito que minha vida esteja controlada por medos que nem sequer lembro de onde vêm. E esse pacto, selado com sal, com respiração, com consciência, se torna imparável. O corpo começa a responder. A energia começa a se mover. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. Não porque você manipulou algo externo, mas porque limpou o interno. E quando o interno está limpo, o externo se alinha. As pessoas corretas aparecem, as oportunidades se apresentam, a saúde melhora, o dinheiro flui. Não é coincidência, é coerência. É que sua energia já não está bloqueada, está fluindo, e a vida flui com ela. Há algo mais que o Rabino me ensinou. Ele me disse que depois de fazer essa prática, era importante selar. Selar significa proteger. E a forma de selar é simples. Depois de limpar com água, você respira profundamente e visualiza uma luz dourada rodeando essa zona. Você não precisa acreditar em nada esotérico para fazê-lo. Só precisa de intenção. Essa luz é sua energia dizendo: isto é meu. Aqui não entra nada que eu não permita. Aqui só habita minha força, minha vida, meu poder. E essa visualização, embora pareça simples, cria uma barreira energética. Não física, mas real. Porque onde você coloca a sua atenção, coloca a sua energia. E onde coloca a sua energia com intenção, cria realidade. Não é magia, é física quântica. É o que os sábios sempre souberam, e agora a ciência começa a confirmar que a intenção focada muda a matéria, que a consciência organiza a energia, e que quando você decide desde seu centro, desde sua raiz, tudo se reorganiza a seu favor. Então, se você está lendo isso e algo em você sabe que é o momento, faça. Não espere que a vida te obrigue. Não espere que a dor seja insuportável. Faça agora, desde a escolha, desde a força. Pegue um pouco de sal. Busque um momento de silêncio. Respire profundamente. Coloque o sal em sua parte íntima com respeito, com ternura, com intenção. E diga em voz alta ou em sua mente: corto toda a amarração, libero toda a maldição, recupero meu poder. Sou livre, sou forte, sou vida. Permaneça ali alguns minutos. Respire. Sinta. Não espere fogos de artifício. Apenas sinta o calor, o movimento, a presença. E então se limpe com água morna. Seque-se com cuidado e respire outra vez. Visualize essa luz dourada te protegendo e agradeça. Agradeça a seu corpo por sustentar tudo o que sustentou. Agradeça por essa oportunidade de soltar. Agradeça por estar viva, por estar aqui, por estar pronta. E se algo em você resistiu enquanto lia isso,
Se algo em você disse, isso não é para mim, preste atenção, porque essa resistência não é sua, é do medo, é do que não quer que você se libere. E quando o medo fala, é sinal de que você está tocando algo real, algo profundo, algo que precisa curar. Não o ignore, escute-o e faça de qualquer forma, porque do outro lado desse medo está a sua vida te esperando. O rabino me disse algo mais antes de se despedir. Ele me disse: não busque resultados imediatos. Confie no processo. A energia se move em silêncio, e quando se move, tudo muda. Mas a seu tempo, não ao seu. E ele tinha razão. As mudanças não foram instantâneas, mas foram reais, e foram duradouras. Porque não estava tampando sintomas, estava curando raízes. E quando você cura a raiz, toda a árvore floresce. Hoje, anos depois, sigo fazendo essa prática. Não o tempo todo, mas sim cada vez que sinto que algo está me pesando, que algo está me bloqueando. E cada vez que o faço, sinto o mesmo. Essa sensação de calor, de movimento, de liberação. E cada vez minha vida se ordena um pouco mais. Meus relacionamentos são mais saudáveis. Meu trabalho flui melhor. Minha saúde é mais forte. Não porque mudei o mundo, mas porque mudei minha energia. E quando sua energia está limpa, o mundo responde. Então não espere mais. Não siga vivendo bloqueada. Não siga carregando com maldições que nem sequer são suas. Recupere seu poder. Recupere sua vida. Recupere seu corpo, porque seu corpo é seu templo. E quando o templo está limpo, a vida se torna sagrada. Não é magia, é sabedoria. E está disponível para você agora mesmo. Há algo que ainda não te disse. Algo que o rabino me revelou apenas quando estava seguro de que eu estava preparada para escutá-lo. Ele me disse que essa prática não apenas corta maldições pessoais, corta maldições geracionais. Porque a energia não apenas se move no presente, se move no tempo, para trás e para frente. E quando você decide curar sua raiz, está curando também a raiz de quem veio antes de você. Está liberando seus ancestrais dos padrões que não puderam romper. E está protegendo quem virá depois de você, para que não tenham que carregar com o mesmo peso. Isso me impactou profundamente. Porque entendi que não se tratava apenas de mim. Tratava-se de algo muito maior. Tratava-se de interromper um ciclo, de romper uma corrente, de dizer: até aqui. Até aqui chegou o sofrimento herdado. Até aqui chegou a vergonha. Até aqui chegou o medo. E essa decisão, tomada com consciência, com sal, com intenção, com respeito por seu corpo, tem o poder de mudar não apenas seu destino, mas o destino de sua linhagem completa. Ele me explicou que muitas mulheres carregam com maldições que vêm de abusos silenciados, de violências não nomeadas, de entregas forçadas, de ventres negados, e tudo isso se acumula nessa zona. Se torna frio, se torna dor, se torna bloqueio, e se não se limpa, se transmite. De mãe para filha, de avó para neta, não como uma sentença, mas como uma memória celular, como um padrão que se repete até que alguém decide rompê-lo, e essa pessoa pode ser você. Pode ser você a que diga: já não mais, já não vou seguir carregando com isso, já não vou transmitir isso. E ao dizê-lo, ao fazer essa prática, ao colocar sal em sua parte íntima com a clara intenção de cortar toda a amarração, não está apenas se liberando, está liberando todas as mulheres que vieram antes de você e que não tiveram a oportunidade, o conhecimento ou a força para fazê-lo. E isso é sagrado. O rabino me falou também da relação entre essa zona do corpo e a prosperidade. Ele me disse que quando a energia sexual está bloqueada, a energia criativa também está. E a energia criativa é a que gera a abundância. Não apenas dinheiro, mas ideias, projetos, oportunidades, relacionamentos. Quando essa zona está fria, quando está fechada,
Quando está cheia de vergonha ou de medo, todo o resto se congela. Você não pode criar, não pode fluir, não pode prosperar, porque a fonte está tapada. E ao limpar essa zona, ao colocar sal com intenção, o que você está fazendo é desentupir a fonte. Está permitindo que a energia volte a se mover. E quando a energia se move, tudo se move com você. O dinheiro começa a chegar de formas inesperadas. As oportunidades aparecem sem que você as busque. As ideias fluem com clareza. Os relacionamentos se ordenam. Não é casualidade. É que você voltou ao seu centro de poder. E de lá, tudo é possível. Ele me falou de casos de mulheres que levavam anos na mesma situação econômica, presas, sem poder avançar, e que depois de fazer essa prática durante um ciclo completo de 9 dias, tudo começou a mudar. Não porque o sal fosse mágico, mas porque elas haviam liberado algo dentro de si mesmas, que estava detendo sua prosperidade. Haviam cortado a crença de que não mereciam, de que não podiam, de que não era para elas. E essa crença, guardada no corpo, nessa zona específica, era a verdadeira maldição. Por isso essa prática é tão poderosa, porque não trabalha apenas com a mente, trabalha com o corpo. E o corpo é onde estão as memórias mais profundas, as mais difíceis de alcançar com o pensamento. Você pode se repetir 1000 vezes que merece prosperidade, mas se seu corpo não sente, se seu corpo está fechado, se seu corpo está bloqueado, nada muda. Mas quando você toca esse bloqueio, quando o limpa, quando o libera, o corpo começa a acreditar. E quando o corpo acredita, a mente não tem outra opção senão segui-lo. O rabino me explicou também que essa prática deve ser feita com respeito pelos tempos do corpo, que não se trata de forçar nada, que não se trata de repeti-lo todos os dias como se fosse uma obrigação. Trata-se de escutar, de sentir quando seu corpo está te pedindo limpeza, quando você sente que algo está te pesando, quando sente que algo está te bloqueando, e nesse momento, fazer a prática, com calma, com intenção, com amor. Ele me disse que algumas mulheres precisam fazê-lo uma vez por semana durante um tempo, outras apenas quando sentem que algo se deteve, outras durante ciclos específicos, como 9 dias seguidos quando estão atravessando uma transição importante. Não há uma regra fixa. O importante é a intenção. O importante é que quando você faça presente, consciente, conectada. E ele me advertiu de algo também. Ele me disse que depois de fazer essa prática, especialmente durante os primeiros dias, podia sentir movimentos emocionais fortes, podia aparecer tristeza, raiva, frustração, podiam vir recordações que acreditava esquecidas, podiam aparecer sonhos intensos, e que tudo isso era parte do processo, era a energia se movendo, era o corpo soltando. E que meu trabalho era não me assustar, não resistir, apenas acompanhar, respirar, sentir, permitir, e assim foi. Os primeiros dias depois de começar essa prática, chorei sem razão aparente. Acordava de noite com o coração acelerado, tinha sonhos estranhos, sonhos onde apareciam pessoas de meu passado que não lembrava ter pensado em anos. E em vez de me assustar, lembrava as palavras do rabino. Isso era limpeza. Isso era liberação. Meu corpo estava soltando o que levava anos guardando. E eu só tinha que deixar sair. Depois desses primeiros dias intensos, algo mudou. Me senti mais leve, mais clara, mais inteira. Como se tivesse tirado um peso invisível que nem sequer sabia que estava carregando. E comecei a notar mudanças em minha vida. Pequenas no início. Uma conversa que antes teria me incomodado já não me afetava. Uma pessoa que antes me drenava já não tinha esse efeito em mim. Uma situação que antes teria me angustiado via com clareza e calma. E então as mudanças se tornaram mais evidentes. Chegou dinheiro de onde não esperava. Abriu-se uma oportunidade de trabalho que parecia impossível.
Um relacionamento que estava travado de repente fluiu. E eu sabia no profundo, que não era casualidade, era que minha energia havia mudado. E quando sua energia muda, o mundo responde, porque a vida não te dá o que você pede, te dá o que você vibra. E eu havia deixado de vibrar em bloqueio. Havia começado a vibrar em fluxo. O rabino me disse algo que nunca esquecerei. Ele me disse: não se surpreenda quando as pessoas começarem a reagir diferente com você. Quando você fizer essa limpeza, seu campo energético muda. E as pessoas sentem. Algumas se aproximarão mais, outras se afastarão. E isso está bem, porque sua energia limpa vai atrair o que é para você e vai repelir o que já não deve estar. E ele tinha razão. Houve pessoas que se afastaram sem explicação. E em vez de me doer, senti alívio, porque entendi que minha energia havia mudado de frequência. E o que não vibrava comigo já não podia se sustentar perto. E chegaram pessoas novas. Pessoas que sim vibravam na mesma frequência. Pessoas com as quais a conexão era fácil, fluida, genuína. E me dei conta de que isso também era parte da limpeza. Não estava apenas cortando maldições. Estava reorganizando minha vida completa. Estava atraindo o que era para mim e soltando o que já havia cumprido seu ciclo. Há algo mais que quero que você entenda. Essa prática não é para convencer ninguém. Não é para demonstrar nada. É para você, para sua cura, para sua liberação. E se alguém te julga, se alguém te critica, se alguém te diz que isso é absurdo, não importa, porque eles não vivem em seu corpo, eles não carregam com seu peso, eles não sentem seu bloqueio. Você sim. E só você sabe o que precisa para se liberar. Você não precisa explicar a ninguém por que faz. Não precisa se justificar. Não precisa convencer. Apenas faça e deixe que os resultados falem por si mesmos. Porque quando sua vida começa a mudar, quando sua energia começa a fluir, quando sua paz regressa, ninguém poderá negar que algo funcionou. E esse algo foi você. Sua decisão, sua coragem, seu compromisso consigo mesma. Essa prática é um ato de amor próprio. É um ato de respeito por seu corpo. É um ato de reconhecimento de que você merece viver livre, leve, em paz. E cada vez que coloca sal em sua parte íntima, com a intenção de cortar toda a amarração, está dizendo à sua alma: eu te escolho, eu te cuido, eu te honro. E essa declaração, feita desde o corpo, desde a consciência, desde o silêncio, tem um poder que nenhuma palavra pode explicar. Só se pode sentir. Então faça. Não espere o momento perfeito. Não espere se sentir pronta, porque você nunca vai se sentir completamente pronta. Faça agora. Faça de onde está. Faça com o que tem. Uma pitada de sal, um momento de silêncio, uma intenção clara. Isso é tudo o que você precisa, e isso é suficiente. Porque a magia não está no sal, a magia está em você. Em sua decisão de voltar a você. Em sua coragem de tocar o que dói. Em sua força de soltar o que pesa. E quando você fizer, quando sentir esse calor, esse movimento, essa vida voltando ao seu centro, vai entender que nunca esteve amaldiçoada, apenas estava desconectada, e agora está voltando, está regressando ao seu poder, está recuperando sua vida, e isso não tem preço. Se esta mensagem transformou algo em você, se algo se moveu enquanto lia, compartilhe sua experiência nos comentários, porque quando você declara sua cura em voz alta, está selando, e você não está sozinha nisso. Somos milhares recuperando nosso poder, cortando nossas amarrações, liberando nossas vidas,